É a questão do Collor, né, perdendo de lavada, né, o julgamento no STF, que o condenou corrupto, criminoso, culpado. Collor, corrupto, criminoso e culpado. O voto do relator é um voto que sugere uma pena de mais de 33 anos de prisão. Vamos lembrar aqui, ó, antes vamos só ler a matéria, né? A maioria do Supremo Tribunal Federal vota para condenar Collor por corrupção. Por isso, Collor, corrupto. E lavagem de dinheiro. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente está falando de um esquema, só esse, eu não acho que tenha sido só isso que o Collor fez de crime. As andanças dele fora das linhas da lei não se restringem a isso, mas só isso é algo que são em torno de 30 milhões de reais, porque era uma propina onde ele tinha direito a 1%, é essa a acusação, 1% do valor negociado de uma troca de bandeira para a BR Distribuidora, dos postos de gasolina. 1% de quanto? De 300 milhões. 30 prata. Comissãozinha. E essa galera, a maneira de pensar é o seguinte, 1%, meu irmão, que diferença vai fazer? 1% não faz diferença nenhuma. Meu irmão, vai na freguesia, vai em Sapopemba, vai na Maré, vai no São Carlos, no Rio de Janeiro, vai na Cidade de Deus, vai no Nordeste Amaralina, em Salvador, e chega com 30 milhões de reais. E vê a revolução que tu faz numa comunidade, a revolução que tu faz na favela, com 30 milhões de reais. Mas em vez do dinheiro ser usado para fazer essa revolução que salva a vida, essa revolução que traz comida no prato, essa revolução que permite que o moleque possa virar um escritor, um violinista. Ah, Eduardo, você dá sempre exemplo de escritor. Os países europeus mais desenvolvidos têm como profissão mais desejada pelas suas crianças ser escritor. Sabe qual a profissão mais desejada pelos jovens do Brasil? Ser um executivo de negócios. Olha como o sistema funciona. Em outras palavras, meu irmão, eu consegui convencer, diz o sistema, esses jovens a todos lutarem contra todos, a todos se matarem pelo sistema capitalista, que para eles dará de volta somente a vontade de ter mais, de matar mais, de conquistar mais. O Brasil é um dos 2 países do mundo, somente o outro, um país também com extrema pobreza, desigualdade, se não me engano um país africano, que divide com o Brasil essa vontade dos jovens de serem executivos de negócios. É a cultura do coach. É a cultura do empreendedor. 30 milhões de reais, dinheiro roubado por senhor Fernando Collor de Mello, é dinheiro, irmão, para o cara poder ser um escritor, poder ser médico, poder ser uma arquiteta, poder ser uma cientista, uma física nuclear. Mas não. O que o Collor foi fazer com esse dinheiro? O Collor comprou Lamborghini. O Collor comprou um Bentley. O Collor comprou uma Ferrari. O Collor comprou um Land Rover. Isso aqui, irmão. E aí fica aparecendo aquelas maluquices do Eduardo. Quem não consegue ver a conexão da foto daquele rinoceronte morrendo e dessa Ferrari, dessa Lamborghini? Tá tudo conectado. Eu tenho falado isso, eu tenho repetido essa frase. Está tudo conectado. Porque se os 30 milhões não vão parar na Ferrari, na Porsche, no Lamborghini, no Bentley, no Land Rover, no Aston Martin, se não vai parar, vai parar em vida, vai parar em possibilidades, vai parar em um planeta, meu irmão, que funciona com cuidado, de uma maneira harmoniosa. E aí o voto do relator é o seguinte, vamos ver o voto do relator. Olha que loucura. Escreve o seguinte, Edson Fachin.
o conjunto probatório, probatório quer dizer as provas, o conjunto das provas produzido desses autos, é já exaustivamente analisado no decorrer desse voto e apto a dar suporte à narrativa acusatória, ou seja, a história que os acusadores defendem, exposta na denúncia, no sentido de que os acusados, entre eles Fernando Collor de Mello, de fato integravam um grupo organizado destinado à prática de crimes no âmbito da BR Distribuidora, por meio das quais auferiam vantagens indevidas de natureza pecuniária. Roubavam grana, pronto. Vantagens indevidas de natureza pecuniária, metiam a mão na grana que não era deles. Roubavam. Aí vem o Alexandre de Moraes, vamos ver o que o Alexandre de Moraes diz. O que o Alexandre de Moraes? No entendimento de Moraes, Collor e outros 2 assessores associaram propina do delator Ricardo Pessoas, diretor da UTC, em troca de vantagens. Diz o Alexandre de Moraes, há uma centena de crimes de lavagem de dinheiro, centena, não é dezena, é centena, imputados aos réus. Se estrutura a análise em 5 vertentes. Ela tem 5 linhas, a análise. A ocultação de valores mediante depósitos fracionados em dinheiro nas contas bancárias, conjuntamente com celebração de empréstimos fictícios para conceder aparência de ilicitude. O que quer dizer? Os caras roubavam dinheiro, desviaram, mas tinha toda uma estrutura para poder esconder esse desvio. É isso que a gente chama de lavagem de dinheiro. Quem não entende lavagem de dinheiro é o seguinte, você rouba e cria uma estrutura para poder parecer que o roubo não é roubo. Sabe aquela história da loja de chocolate no Rio de Janeiro, da Copenhagen lá era do Flávio, não é isso? Do Flávio Bolsonaro? É aquela história que o Ministério Público do Rio falou. Ele vende o chocolate na maquininha lá, sai por R$100, mas o cara só paga 70. Ele na contabilidade jogou como se tivesse vendido por 100, mas só recebeu 70, como é que fecha a contabilidade? Ele pega 30 que recebeu da rachadinha, completa com os 70 e aí deu origem. Isso é lavagem de dinheiro, é assim que funciona a lavagem de dinheiro. Então esse crime do Collor é isso, era muito dinheiro e tinha todo um esquema. Todo mundo votou junto. Agora, meu irmão, olha o voto do Nunes Marques. Põe aqui o voto do Nunes Marques. Não há... o ministro Nunes Marques votou para absolver. Porque, meu irmão, até o Mendonça, o André Mendonça, falou o seguinte, não, é o seguinte, não tem como negar que o cara é culpado, mas, aqui, não sei se é tanto que nem vocês estão falando, desses aqui que vocês imputaram a ele, eu acho que não é, etc. O Nunes Marques falou o seguinte, é absolvição. Mais de 100 crimes, irmão. Tem mais de 100 depósitos, se somar os que foram pro Collor e na conta das empresas dele, são mais de 100. Aí o Nunes Marques fala o seguinte, não há como se considerar comprovada a tese acusatória de que teria havido na espécie a sustentada negociação de venda de apoio político para indicação e manutenção de dirigentes da BR. O Nunes Marques é uma vergonha, irmão. E o Nunes Marques é o seguinte, ele tem uma consistência, assim, absurda para defender bandido. É consistência ser ruim, né? Porque ele está defendendo bandido, ele está defendendo o Collor. Ah, não estou defendendo bandido, eu estou dando voto, eu tenho o meu direito da voto. E tenho o direito de dar o voto, eu tenho o direito da minha opinião. Eu tenho direito da minha opinião. Isso que ele está fazendo é uma defesa ali, não é defesa, é um voto. Tá bom, é um voto a favor do cara que é bandido e corrupto, porque os outros todos votaram como bandido e corrupto. Só que o Nunes Marques é a tal da cada enxadada uma minhoca. São todas. São todas. Como é que você pode ter um ministro de uma corte que é a última instância do Poder Judiciário que está lá a serviço? Não pode. Não pode. Eu acho que é o seguinte, os escândalos, em algum momento, tem que parar, tem que acabar. Tem duas coisas que podem acontecer com os escândalos. Ou a gente pressiona para eles acabarem, ou seja, esse cara não pode continuar no Supremo. Do jeito que esse cara está atuando no Supremo, ele não pode. Porque o cara não vota
enfim, com o que a página da lei diz, com o que a letra da lei diz. E aí eu te falo, meu irmão, que maluquice é essa? Ter um cara que não usa o Código Penal, não usa os elementos. Os caras falam, não tem a menor dúvida das provas, todos os ministros votaram igual, as ministras também. Aí o cara vem e diz o seguinte, ó, absolvição. Não dá, irmão, porque quando tu esconde um escândalo, por exemplo, esconderam o escândalo do Juscelino Filho. Esconderam, ninguém mais fala do Juscelino Filho. O Juscelino Filho está lá ainda. O Juscelino Filho está lá ainda como ministro das Comunicações. Meu irmão, o escândalo só volta maior na frente. Essas pessoas não mudam. Você lembra do Collor? O Collor nunca tinha sido preso. Ele nunca tinha sido condenado por corrupção, irmão. O Collor nunca tinha sido condenado por corrupção. E todo mundo sabia, lembra das cascatas da casa da Dinda? Lembra de tudo que foi comprovado na época? Aí o que fizeram? Esconderam o escândalo. Você esconde o escândalo, meu irmão, achando que a galera vai esquecer. Voltou o escândalo com Lamborghini, voltou o escândalo com Ferrari, voltou o escândalo com Bentley, voltou o escândalo com 30 milhões de reais, voltou o escândalo com tudo isso. Escândalo não se esconde. Escândalo se enfrenta e se interrompe. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício, né? Não perde. O escorpião, meu irmão, no final das contas é escorpião. Juscelino Filho ainda vai dar um monte de problema. E aí quando der um monte de problema, você sabe o que a turma vai falar? Ah, realmente, olha, agora ficou insustentável e vai tirar. Mas por que a gente vai deixar ele fazer as próximas coisas dele se a gente já sabe quem é o Juscelino Filho? Por que deixaram o Collor fazer tudo isso? Roubando dinheiro que podia ser um dinheiro que faria diferença na vida das pessoas, se a gente sabe que o Collor faria tudo isso. É importante, irmão, e a gente não está querendo ser justiceiro, não está querendo ser punitivista, a gente está querendo que a lei seja aplicada. O que um Nunes Marques desse pensa da vida, irmão? Para poder colocar a biografia, colocar a vida dele a serviço. Todos nós temos um prazo de validade aqui na Terra. A gente nasce, vive, morre, depois fica o legado. Que legado deixa um cara desse, cara? Será que ele acha que a vida dele é tão sem valia assim para usar ela de uma maneira tão baixa, tão pequena, a ponto de servir a um projeto que faz tanto mal para as pessoas, cara? Nunes Marques dizer que não tem ali nada que prove que o Collor tinha que ser absolvido. Isso, meu irmão, para mim é destruidor também. É destruidor. Então, um julgamento que nos deixa, assim, esperançosos minimamente em relação a ver a justiça sendo feita com os personagens que normalmente não são afetados pela justiça no Brasil, porque tem bons advogados, tem muito dinheiro, tem influência nos círculos de poder, e Collor é assim, é um ex-presidente da República. Então, é importante e que representa as oligarquias, representa os coronéis, representa o dinheiro, diferente de Lula, por exemplo, que tinha ali a perseguição, o ódio de classe. O Collor não tem o ódio de classe. A luta de classe joga a favor de Collor. A gente vê isso de ontem e dá assim, uma nesga de esperança pequena, que eu nem me agarro muito nela para não me decepcionar, irmão. Mas o voto de Nunes Marques, para mim, é absolutamente revoltante, como tem sido revoltante a atuação desse ministro, que é, na minha opinião, vergonhosa. Vergonhosa. Um ministro que surge do nada, ninguém conhecia o Nunes Marques quando ele surgiu, entra lá um combinado, e eu digo combinado porque Bolsonaro já falou, ele é dos nossos, se referindo a André Mendonça, e dos nossos no plural, porque o outro é o Cássio Nunes, é o cara que o Bolsonaro colocou para ser o interlocutor dele. Não pode. Então fica aqui a minha revolta, a minha indignação com o voto do Nunes Marques, mais um, e a gente vai falar aqui de mais vários. Ao longo dos próximos meses, a gente vai citar Nunes Marques mais várias vezes. Porque é aquilo que eu te falei, meu irmão. Quando a gente não resolve o problema e esconde o problema, ele não some. Ele só vai ficando cada vez maior e vai causando cada vez mais dano.
E calma que tem o voto do André Mendonça hoje também, que pode ser adicionado a essa lista aí. Não, o André Mendonça, o que ele falou foi o seguinte, que ele concorda com a condenação, mas não é por todos esses crimes que tem atenuantes, enfim, o cara é o que o André Mendonça tem feito, né? Ele tenta encontrar meio que um meio termo, para não ser o traidor de Bolsonaro e da turma que colocou ele lá, mas ao mesmo tempo, para poder, meu irmão, não ficar escancarado como o Nunes Marques, que está ali, é o que aparece pra gente, fazendo simplesmente, cumprindo ali o serviço que foi designado. Mas eu te digo, irmão, depois do que aconteceu com o Deltan, depois do que aconteceu com o Fernando Collor de Mello ontem, pra mim, tá na cara quem é o próximo da lista. E não vou ser eu que vou falar, não. Eu vou deixar pro próprio Collor falar. E aí, Collor, diz pra gente, quem é o próximo da lista a ser condenado e ir pra prisão? Fala pra gente. Bolsonaro! 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 Aí, amém. Falou tá dizendo? a voz da experiência e aí a gente tem que aceitar. Pra gente não terminar só discordando de Fernando Collor de Mello, vamos concordar também. Eu também acho que ele tá certo. Que assim seja. Perfeito, Que assim perfeito.